Olá, meus queridos, tudo bem? Estou aqui de volta, espero que estejam bem. E o título do vídeo é esse mesmo que você está lendo aí. Jesus não está voltando. Como assim? Que heresia é essa? Que loucura é essa? Fabiana agora desviou, saiu do caminho. Calma, queridos, muita calma. Vamos por parte, né? De verdade, eu creio que Jesus voltará. Não tenho dúvida disso. Essa verdade está no meu coração. É disso que fala a palavra de Deus, né? Estou aqui com ela. Então não tenho dúvida sobre que Jesus voltará. Agora, a questão é: ele está voltando? Analisando aí os profetas, não é isso? Porque desde os profetas eles já falam da volta de Jesus. Isaías, Zacarias, Malaquias, Daniel, Jeremias, tá? Analisando os profetas, analisando os salmos, analisando os evangelhos, as cartas de Paulo, claro, juntamente com o Apocalipse, o livro de revelação de João, nós temos aí algumas informações interessantes, né? E como assim Jesus não está voltando? Ora, algumas coisas precisam acontecer para que Jesus volte. Você já deve ter ouvido falar disso e isso é correto, né? Jesus, lá no seu evangelho de Mateus, né, Jesus mencionando e Mateus escrevendo, no capítulo 24, é o texto mais importante para mim, que vai relatar sobre a volta dele. Né? E a primeira coisa que ele diz é: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Tá? Então tem um engano aí que nós temos que ter cuidado. E o engano vem de onde? Se o engano vem de fora daqueles que ensinam a palavra, eu não preciso ter cuidado, porque eu estou bloqueado contra isso. Agora, se o engano vem de dentro daqueles que se dizem ensinar a palavra, aí sim eu tenho que ter cuidado, porque esse engano pode me atingir. Né? E se eu não estiver preparado para esse momento, para esse tempo, aí sim o engano vai trazer consequências graves para mim. Então, para isso, eu preciso conhecer a palavra e não me deixar levar por aquilo que eu acho que é verdade, porque alguém me disse, mas eu não experimentei isso na palavra. Tá? Porque a palavra de Deus, querido, é experiência. A fé em Cristo é uma experiência. Você precisa experimentar para você ter acesso, para você conhecer. Não dá para eu conhecer a teologia de Deus, de Cristo na minha vida, com a experiência dos outros. Eu preciso da minha experiência. Então eu leio a palavra, coloco ela em prática na minha vida, aí ela acontece, aí eu experimento a palavra. E isso fortalece a minha fé e aí eu sigo em frente. Então você precisa experimentar, conhecer a palavra, não só se alimentar do alimento que os outros te dão. Você precisa todos os dias se alimentar da palavra, que é o pão da verdade. Então, a minha crítica é para aquelas pessoas que se alimentam sempre do alimento dos outros. Jesus não está voltando, porque nós estamos nos alimentando dos alimentos dos outros. E aí estamos esperando, né, o que o outro diz. E a palavra diz que para Jesus voltar, muitas coisas precisam acontecer. Aí dizem assim, né, um parêntese: ah, mas Jesus vai voltar para aquele que morreu. Não, Jesus não voltou para aquele que morreu. Ele morreu. É simples assim. Ele morreu e ele vai aguardar o fim das coisas. A sua alma vai aguardar o fim das coisas. Né? Aqueles que morreram na esperança serão ressuscitados. Aqueles que não morreram na esperança não serão ressuscitados na primeira ressurreição, vão aguardar o grande julgamento e está tudo aí. Tá? Agora, aqueles que estarão vivos verão alguns acontecimentos. Então, esse negócio de que Jesus voltou para quem morreu, não, ele morreu. Jesus voltou para Abraão? Não, ele morreu. Jesus voltou para Davi? Não, ele morreu. Jesus voltou para Samuel? Não, ele morreu. Tá? Eles não viram a esperança. Eles verão a esperança
na ressurreição. Mas Isaías 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, fala assim, ó, e acontecerá nos últimos dias, olha só, Isaías está vendo os últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Então perceba que nos últimos dias, todas as nações vão para o monte da casa do Senhor. Elas vão para lá. E versículo 3. E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, Isaías está vendo, né, essa glória futura que os povos vão caminhar para Sião, para o monte do Senhor. Né? E lá em Sião, lá em Jerusalém, é o lugar que Deus escolheu. Né? Aquele monte lá onde foi erguido o primeiro, o segundo templo, lá tem a pedra fundamental, que se acredita que foi a pedra que deu origem ao mundo, que foi a pedra onde Abraão iria sacrificar o seu filho. Então, de lá, daquele local é o princípio, né? E o princípio e o fim. E lá começa os últimos dias, quando os povos vão para lá. Ora, os povos estão indo para lá? Por acaso aquele local está sendo reconhecido como o lugar que ensina as pessoas a andarem nos caminhos de Deus? Será que aquele povo que mora lá, eles estão ensinando as nações, eles estão atraindo as nações com as suas leis, com as leis divinas? Acho que ainda não, mas acho que está começando. As pessoas estão sendo atraídos por aquele lugar, atraídos por Israel, para conhecer a lei de Deus. Olha o movimento que está acontecendo no mundo inteiro, o movimento de restauração, de conhecer a lei de Deus, de conhecer Israel, de conhecer a verdade de Israel e não a verdade da Bíblia, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí é esse movimento que está começando. Então, queridos, Jesus volta hoje, Jesus volta amanhã, Jesus volta daqui a um mês, Jesus volta de forma inesperada com arrebatamento, eu já vou falar disso depois. E também vou falar de religiões, porque aqui diz todas as nações. E a gente vai perceber o quanto de ensinos errados tem por aí, a respeito de religiões, de arrebatamento, o secreto, né? E de várias coisas. Eu vou tentar dizer isso para você de acordo com o meu entendimento, com a revelação que eu tenho tido. Tá? Então, Jesus não está voltando. As nações vão atrás da palavra, as nações vão atrás do Deus de Jacó. E aí sim, quando as nações pegarem na roupa deles, porque eles têm a palavra, aí sim, aí será a hora. E eu lembro, sabe, de uma coisa? Da época dos juízes. Eu tive meditando isso hoje pela manhã e por isso eu fiz esse vídeo para vocês. Os juízes, sabe o que aconteceu com eles? Primeiro, você vai ler lá, né, os juízes. E primeiro, o que acontecia com os juízes? O povo estava em paz. O povo estava em paz e aí o povo vivia em paz tranquilamente. Né? De uma hora para outra, o povo começava a idolatrar, começava a pecar. Né? E aí, ó, o povo de lá está relativamente em paz. Né? Eu depois vou falar dessa paz. E depois começa a idolatria. Depois vem o inimigo. Terceiro lugar. E depois, em quarto lugar, Deus levanta um libertador. Quem será o libertador? Quem é o libertador do mundo? Quem é o salvador do mundo? Então, ó, povo feliz, número 1. Povo pecado, número 2. O povo clama, né? Mas nisso vem o inimigo, 3. Depois Deus levanta o libertador, 4. Então eu acho que essa é a sequência para que Jesus realmente volte. A fase 1 e a fase 2 estão em andamento. O povo está feliz, o povo está pecando. Agora, a fase 3 é, vem o inimigo. A Bíblia fala de tribulação, não fala? Vem o inimigo.
E depois que vem o inimigo na fase 4, Deus levanta o libertador. Tá? Então, eu espero que você medite nisso, entenda isso e não fique mais desesperado, né? Desesperado é que não tem esperança. Tem a esperança. Jesus voltará, não tenho dúvida. Ele voltará e ele julgará todas as nações. Tá? E quem for dele, quem tiver o coração ligado nele, vai ficar com ele. Quem não tiver, não vai ficar. Agora, Jesus está voltando de hoje para amanhã, hoje, amanhã? Acredito que não. Tem algumas coisas para acontecer, elas já estão acontecendo, então acompanhe o desenrolar dessa história. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe, um ótimo dia.